Patrick, eu que sou extremamente fã desse grandíssimo cirurgião plástico, que as pessoas saem do Brasil todo para virem fazer a sua cirurgia junto com ele. Especialista em contornos corporais. É exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje, né, Dr. Michel? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Então, hoje nós vamos falar daquilo que a gente mais faz lá mesmo, que é contorno corporal, né? E eu gosto muito de falar com o Dr. Michel, porque a gente vai criando uma intimidade, vamos falando e abordando temas mais profundamente e de uma forma que todos nós consigamos entender o que é falado. Porque quando a gente fala sobre cirurgia, a gente fica às vezes com meio receio, tem umas dúvidas, será que essas dúvidas só eu tenho? Será que todos têm? E hoje a gente vai falar sobre como desvendar os contornos corporais de cada pessoa, né? Porque o contorno corporal é diferente para cada um. É isso, muito diferente, né? A gente fala em biotipos, né? Tem vários biotipos, vários tipos de corpos, né? Então a gente vai falar aqui tudo sobre isso, vai ser bem interessante. Então vamos começar pelo básico. O que é o contorno corporal? Tá, então quando eu falo para uma paciente, né, que nós vamos trabalhar o seu contorno corporal, a gente está incluindo várias partes do corpo. E de uma maneira geral, quando o principal, né, aquele que vai mexer ali em torno de 60% a 70% do seu corpo, é o abdômen, as costas, né, e o entorno disso, que são as laterais, os flancos, né? Então é quando eu falo, ó, vamos falar agora do seu contorno corporal, eu quero dizer como que está o abdômen, as costas e os flancos dessa paciente. E, obviamente, o glúteo, né, que inclui ali todo esse contorno corporal. Então, basicamente, são essas regiões que nós vamos trabalhar. A mama, a gente costuma deixar, agora a mama é um território específico, né? Alguns autores colocam ela também como um contorno corporal, mas do tórax para cima, então não necessariamente a gente fala de mama quando eu falo contorno corporal. Entendi. 60% foi falado? Em média 60%, 70% do corpo, né? Então, por isso que eu falo assim, às vezes a paciente vai lá e fala assim, doutor, será que eu faço primeiro a mama ou meu abdômen? Elas vão só dividindo ali, né? Mas aí quando eu explico que quando a gente faz o abdômen, a gente não faz só o abdômen, senão eu vou ali, só tiro pele do abdômen que tem flacidez. A paciente geralmente fica quadrada, né? Uhum. Porque eu não lipei as laterais, não lipei as costas, não esculpi o glúteo. Então, quando contorno corporal é o todo, né? Não só o abdômen, né? Então, hoje tratar o contorno corporal é um todo, não é só o abdômen em si, né? Por isso que às vezes algumas pacientes se confundem, chegam, eu vim aqui fazer o meu abdômen e aí já vou melhorar tudo, né? Não melhora, né? É um contexto bem maior. A gente, você disse, trata um todo e isso inclui a autoestima. Qual é essa relação do contorno corporal com a autoestima dessa paciente? Todo, né? Hoje eu tive uma paciente lá, por exemplo, que ela pesava 175 quilos. 175 e perdeu quilos e perdeu 100 quilos para poder fazer a cirurgia. Para poder fazer a cirurgia, hoje está com 75. Ela falou, eu melhorei muito a minha saúde, mas a minha autoestima está muito baixa, eu não consigo me relacionar com meu marido, eu tenho vergonha dele, eu não consigo colocar um biquíni, eu não consigo colocar um vestido, porque tem muita pele sobrando, né? Então está afetando muito a nossa relação, né? E aí ela foi bem franca, ela falou assim, melhorei a minha saúde, mas piorei minha autoestima. Então, por conta da flacidez. Da flacidez, a mama caída, né? Uma mama que não tem formato, né? Porque imagina uma mama grande quando perde 100 quilos, ela fica praticamente só pele, né? Então ela não se sente confortável em se relacionar com o marido, né? De ficar a sós com ele. E ela vai fazer agora essa cirurgia. Isso, foi uma consulta online, né? Mas já dá para a gente ter mais ou menos uma previsão, dá para a gente fazer, porque ela é de uma região bem longe, né? Do nortão de Mato Grosso. Legal que o marido participou da consulta, então ele apoiou, ele sentiu-se presente, isso é muito importante, né? Porque você vê a importância do parceiro para uma mulher que perdeu 100 quilos, Com né? certeza. Então ele esteve desde o início dando apoio e agora também nessa nova
transformação para melhorar a autoestima. E quais são os fatores que influenciam no contorno corporal? Olha, a gente tem ali principalmente gordura, né? Tem gordura que tá passando em algum lugar. Às vezes a paciente, se trabalhar a musculatura ali numa academia, vai ajudar também, né? Um glúteo que tem um músculo preparado para receber também a gordura vai ficar mais desenhado. A musculatura, quando eu desenho ali para o HD, se ela fez também, ela faz academia, ela está cuidando da saúde, o resultado vai ficar muito melhor. Então, todos esses fatores influenciam ali no resultado do contorno corporal. Quando a gente fala sobre esses fatores, entra também a questão da genética, né? Por isso que quando alguém leva uma foto ou fala minha amiga ou uma amiga de uma amiga fez, eu quero igual, é muito complicado. Não dá, né? E como eu te falei, né? Eu já operei algumas influencers aí, né? Aqui na cidade, e aí às vezes elas chegam lá, eu quero ficar igual fulano de tal. Não dá, né? Não tem como ter o bumbum daquela paciente, o glúteo daquela paciente, a mama de fulano, porque cada um tem uma genética mesmo. Eu tenho um paciente lá, já te falei, que teve 4 gestações e não precisou tirar a pele do abdômen. A mama não caiu, eu só coloquei prótese e está tudo bem. Mas tem outros que com uma gestação tem um monte de pele para tirar, que se eu não tirar a pele não vai ficar bom. E a mama caiu também, que se eu não tirar a pele não vai melhorar. Então, a genética influencia muito. Lógico, também o estilo de vida, né? Se faz exercício, a alimentação, são outros fatores, mas a genética ali influencia muito. Hormônio e metabolismo influenciam? Sim, né? A questão hormonal, porque entrando na menopausa, a mama começa a cair mais, a flacidez vai aumentando mais, né? Então, sem dúvida, altera, né? E isso ajuda bastante no resultado. O homem, por exemplo, né? Ele tem menos flacidez, né? Ele responde melhor, por exemplo, numa lipo, a pele retrai mais, né? Você vê que a musculatura desenha mais, né? Porque tem hormônios diferentes da mulher. E quando a gente fala sobre a parte hormonal, metabolismo, a gente já lembra da pessoa que treina, tem mais facilidade para ganho de massa muscular, aquela pessoa que tem facilidade para perder gordura também, ali um mesinho já parece que funciona melhor. Sim, né? tem tudo isso. E tem o preconceito com o pessoal que às vezes treina muito e fala, mas você não precisa fazer uma lipo, ou você não precisa fazer tal coisa, você treina, você está com um corpo legal. Mas muitas vezes a lipo, por exemplo, ela desenha o corpo e vai exatamente em alguns lugares que que aí às vezes a academia não está ajudando ou ela não tem aquele tempo para ficar ali dedicando 100% à academia, né? Tem pessoas aí que você vê, aquelas influências, né? Que acaba de ter gestação, 2, 3 meses, está com um corpo maravilhoso, mas elas vivem fazendo aquilo, tá na academia, Exato. Tá com personal, tá com nutricionista, endocrinologista, nutrólogo. É uma prioridade enorme na vida. Porque elas trabalham com aquela imagem. Aí as pessoas, mas né, como que ela consegue? É porque ela tem essa estrutura. Às vezes você não tem. Então a cirurgia ajuda nesse contexto. Tem uma gordura localizada que não sai com nada e está te incomodando. Aí a lipo vai lá, ajuda a tirar. A gente está falando dos métodos tradicionais, né? Que é musculação, treino, estar em movimento. Tem também dietas, né? Uma pessoa que é bem disciplinada na dieta, aquela pessoa que se hidrata muito, cuida da sua suplementação. Esses são os métodos tradicionais. Sim, aí se ela faz tudo isso e ela traz pra gente, né, um corpo mais saudável, com gordura localizada, pele sobrando, uma mama mais flácida, aí a gente vai e consegue melhorar esse contorno corporal, porque ela vem com um corpo já preparado, né? Eu costumo falar que a cirurgia plástica é a cereja do bolo. O bolo tem que estar pronto. Eu só vou lá e coloco a cereja. Se eu colocar uma cereja no bolo, no processo de produção, ela vai sumir lá dentro e não tem efeito nenhum. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. Então, se você se olha no espelho, pratica atividade física, mesmo que muitas pessoas cheguem e falem assim, mas você não precisa disso, é pessoal e não tem que ficar comparando e nem indo na ideia de ninguém, né? Às vezes eu recebo lá várias pacientes, né, que, mas elas me perguntam, doutor, por que você vai fazer cirurgia
cirurgia plástica, você não precisa, né? Aí quando você a vê ali sem a roupa, né, tem uma flacidez realmente, que quando coloca um vestido mais coladinho marca, fica sobrando. Então incomoda, né? Incomoda a cada pessoa. E raramente tem alguém que tem um problema que não é problema mesmo e é só da cabeça. E a gente também está ali para orientar. Não, isso aqui não é cirúrgico e você está com muita coisa para ir. Não é tudo isso, não, isso aqui que você tem. A gente falou sobre métodos tradicionais para moldar o corpo, mas quando nós falamos sobre cirurgia plástica, é interessante manter a alimentação da mesma forma, a atividade física. Isso deveria acontecer em todos os casos? Sim, né? Você fala após a cirurgia. Após a cirurgia. Tem que manter, né? Porque senão vai perder o resultado. Aí volta lá pra gente fazer de novo. Não é, e perde mesmo. Perde, porque assim, eu tiro a gordura, mas eu não tiro todas as células gordurosas do corpo. Né? Então, se ela ganhar peso, comer, vai de novo crescer essas células gordurosas e vai aumentar novamente, né? Na área que eu tirei aumenta menos, porque eu deixei menos células. Mas nas outras áreas, em compensação, vai aumentar bem mais, né? Já que a gente começou a falar da gordura, vamos falar desses procedimentos estéticos, a lipoaspiração. Como exatamente ela funciona? Lipoaspiração, o próprio nome diz, né? Eu vou aspirar gordura. Lipócitos, né? Vem daí, né? São células lipócitos, são as células de gordura. Então eu vou lá e tiro essas células de gordura através de um aparelho. Hoje a gente usa muito o aparelho, o Vibrolipo, que é um aparelho mais moderno, né? Que vibra numa frequência maior do que o braço conseguiria fazer, né? Então ele vibra e já suga essa gordura. E com isso ele é um aparelho que tem um sistema de segurança. Se ele bate numa região que não é gordura, ele para, né? Porque a gente às vezes pode ter um acidente, né? Perfuração, mas se ele encontra uma região que não é gordura, ele trava, diminui o trauma para paciente, fica mais confortável por cirurgião também, né? Então o Vibrolipo é o aparelho que eu sugo essa gordura. Agora, mais recentemente, existem os aparelhos de ultrassom, né? O Vaser é um deles, né? Em que ele vai ali e deixa essa gordura mais mole, mais macia. A gente usa antes de tirar a gordura. Eu vou lá e quebro essas gorduras, ela fica mais liquefeita. Aí eu vou com o Vibra e só tiro essa gordura. Então o trauma para a paciente é menor ainda. Então essa paciente sangra menos. Eu tenho resultados melhores, porque esse ultrassom ajuda também já um pouco na retração de pele. E hoje eu tenho também aí um outro aparelho que é o Renuvium, né? Que aí já tem a função de... Imagine que eu tenho aqui uma espessura assim de gordura. Eu vou tirar essa gordura. Aí a pele vai sobrar, né? Vai ficar um espaço aqui morto, um espaço sem nada, em que a pele vai ali... e ficaria flácida. Aí eu vou com esse Renuvium, que é aquele aparelho que está aparecendo lá, ó, ele faz a retração da pele. Ele joga um jato de plasma que faz a retração de pele já instantânea. E depois de 6 a 9 meses, há uma produção ali, como você viu, de colágeno, né? Através dos fibroblastos que produzem o colágeno. O colágeno nada mais é que o cimento ali, né? Da pele. E isso ajuda a retrair essa pele. E aí eu tenho, por exemplo, uma paciente que eventualmente precisaria tirar pele com uma cirurgia de corte. Com o Renuvium eu posso... ter uma retração de pele sem precisar fazer o corte para tirar. Então eu tenho cortezinhos menores só por onde eu introduzo as cânulas de lipo e do Renuvium, que tem a mesma espessura. Não preciso mais daqueles cortes grandes para tirar a pele em alguns casos, né? Que maravilhoso. Então o Renuvium vem para revolucionar isso aí também nesse contexto. E lembrando que a lipoaspiração, ela não é necessariamente que a gente pensa, né, na lipo, barriga, colote, mas vários outros. Todo lugar que tiver gordura em excesso e precisar tirar. Já tirei gordura de joelho. Tem gordura de joelho, então tem várias regiões, né? O monte pubiano ali, né? O famoso capu de Fusca, a gente lipa ali para baixar, né? Que é uma região que alguns pacientes incomodam muito, né? E quando a gente fala sobre contorno corporal, é isso também. Quando a paciente chega lá,
tem vários pontinhos que tem mais concentração de gordura. Sim. Quando a mulher utiliza o sutiã, eu acredito que com o passar do tempo vai marcando ali, vai ficando tanto aqui nessa região quanto nas costas. Uhum. Né? Porque assim, parece que usa tanto diariamente que fica certinho a gordurinha. Esses aparelhos vão ali e deixa tudo lisinho. A gente pode lipar também, então, essas regiões. Pode usar o Vaser, né, que é esse aparelho de ultrassom. O Renuvium, que é esse aparelho para retrair a pele. E com isso, além de tirar a gordura, já retrair a pele e não precisar tirar. Dependendo do local, numa mesma cirurgia, é utilizado um aparelho, outro local outro, assim? Isso, por exemplo, tem área que eu não preciso ter retração de pele, só tirar a gordura. Eu uso só esse aparelho de ultrassom e o Vibrolipo. Deixo a gordura mole, vou lá e tiro com o Vibrolipo, tá ótimo. E tem uma outra região, por exemplo, o braço. O braço é uma região que as pacientes vão muito lá reclamando, né? Que tem um braço gordo, tchauzinho. E aí a gente vai ali nessa região, se eu só lipar e não usar algo para retrair a pele, a chance de sobrar pele existe, né? Uma chance maior. Então, com esse Renuvium, esse aparelho, eu vou aumentar a minha eficiência em retração de pele. Aí, eventualmente, eu não preciso ter aquele corte grande que tem aqui quando a gente tira a pele, né? Numa cirurgia de retirada de pele, eu evito só com o uso desses aparelhos. Numa cirurgia dessa seria o caso dessa paciente que emagreceu 100 quilos. Eventualmente para ela a gente precisa tirar a pele. Aí eu tenho que avaliar pessoalmente, não era uma queixa dela. Então eu acho que talvez não tenha muita pele ali não. O que é difícil, perder 100 quilos, né? Legal que ela perdeu com dieta, não foi nem com cirurgia, é só com dieta e exercício. Mudou o hábito alimentar e conseguiu. Não foi com bariátrica? Não foi. É raro, né? Alguém perder 100 quilos, né? Parabéns, inclusive, se ela assistir, parabéns. Dei parabéns a ela. Falando em procedimentos estéticos, tem a abdominoplastia, que é muito comum também em mulheres que já associam, como o Dr. Michel Patrick já falou aqui, que é muito difícil fazer uma abdominoplastia sem a lipo. É muito raro, né? Até hoje, até na paciente que fez redução de estômago ou ex-obesa, que eventualmente, antigamente, a gente só fazia retirada de pele, hoje a gente costuma usar essa lipo associada a essa abdominoplastia para desenhar a musculatura, para fazer o que a gente chama de lipo HD, né? De high definition, né? Ou que as pessoas falam aí 3D, né? Para deixar esse abdômen mais desenhado e termina que ele fica mais natural ainda do que antigamente. Porque a gente está desenhando um contorno corporal que é natural de quem está com um porte atlético. Entendi. Vamos falar sobre outros procedimentos também do contorno corporal. Redução de mama, a prótese. Sim, como eu falei, esse termo contorno corporal... a mama eventualmente entra dentro desse contexto porque ela faz parte do corpo, né? Então, mas da mama a gente tem ali várias opções, né? Tudo vai depender de como está a mama da paciente. Vamos supor então que ela chegou com uma mama grande, pesada e difícil uma mama dessa não tá caída, né? Então, que cirurgia geralmente a gente propõe para uma paciente com essa queixa? Da diminuição, que chama mamoplastia redutora. Então, eu vou reduzir a mama, tirar excesso de pele, tirar tecido mamário, tirar a gordura e, ao mesmo tempo, levantar essa mama. Então, eu diminuo e levanto ao mesmo tempo. Então, quando eu mais diminuo a mama do que o contexto é de levantar, a gente costuma chamar de mamoplastia redutora e sem o uso de prótese na maioria das vezes, porque eu posso usar o próprio tecido mamário para simular uma prótese natural. E aí eu evito de colocar um corpo estranho.
Eu gosto também daquela que não precisa do corte em si, que você costura, o doutor costura ali por dentro. Essa aí é a mastopexia interna, que é um super novo, um procedimento que está ainda bastante ali inicial, né? Mas que uma paciente eventualmente que não tem muito excesso de pele, uma queda bem pequena, que antes a gente não tinha muita solução, hoje essa mastopexia interna dá para ser realizada, em que eu tiro o tecido mamário internamente e levanto o bico também internamente. Vai depender do caso. Vai depender do caso. Logicamente que tem que ter uma queda bem pequena. E o bumbum, ele entra quando fala sobre silicone ou colocar... Contorno corporal, sim. Né? Contorno corporal envolve o glúteo, que é uma das paixões nacionais. Mais né? Que a paciente já chega lá, uma maioria, eu quero usar a gordura para colocar no glúteo. E isso é a cirurgia que a gente mais faz lá no consultório. Né? Já teve caso da paciente engordar um pouquinho mais para ter essa retirada de gordura para colocar no bumbum? É lógico que é um ganho de peso controlado, como nutricionista, para ganhar de um jeito mais correto, né? É pouca coisa, não é muita, mas já tive sim e o resultado foi bem interessante. E é importante lembrar que lá no consultório já é multidisciplinar. Então, você gostaria de engordar para esse fim específico, tem uma nutricionista para atender, tem a psicóloga. Tem todo mundo, né? O nutricionista, o fisioterapeuta que já vai desde o primeiro dia no hospital, por exemplo, tira o paciente do leito para andar, para diminuir chance de trombose, né? Essa fisioterapeuta vai à casa da paciente para fazer as drenagens, ela não precisa ficar deslocando até uma clínica de fisioterapia. A gente tem uma opção agora também que é bem recente, eu já até te falei, que é da enfermeira, né? Tem uma técnica de enfermagem em casa, né? Olha isso. Particularmente os maridos que gostaram bastante, né? Porque aí eles não têm mais que eles levantarem a paciente para dar o banho, para alimentar, né? Geralmente ele precisa viajar, a gente opera bastante pessoas. Empresários, executivos, né, as esposas deles, e aí eles têm que sair e não dá para ficar ali. Então, tem a opção da técnica de enfermagem também. E a mulher, ela fica mais receosa e cheia de dúvidas, né? Ali no pós, ali, na hora de sentar, na hora de fazer alguma coisa, será ter uma enfermeira ali que, além de tudo, ainda vai orientá-la, ajudá-la? Olha, foi uma coisa que a gente inovou, trouxe, ninguém tinha isso. Assim como a parte da fisioterapia também antes não tinha, né? E quando eu cheguei em 2011, por aí 2012, a gente introduziu essa parte da fisioterapia aí até o hospital desde o primeiro dia e depois em casa, né? E agora a gente fez essa da enfermagem também e está dando bastante certo. Dr. Michel Patrick, em relação a consultar o especialista, o cirurgião plástico, em que momento isso seria viável? Porque nós estamos falando de uma pessoa, às vezes, que tem uma vida mais sedentária, quer fazer uma cirurgia, mas se acha que está muito acima do peso, ou vou continuar comendo, quando chegar o momento certo eu vou lá e faço uma lipo. Qual seria esse momento? O momento correto é quando ela achar que ela precisa de melhora, porque ela nunca deve ser uma motivação alheia a ela, né? O marido que quer, eu não sei quem que falou, ou começam a falar, você está assim, não. Agora, se ela se autoavaliar, ela vê que ela precisa de uma ajuda de um cirurgião plástico, a partir desse momento é a hora dela ir. Não interessa ela estar acima do peso ou não, chegando lá a gente vai trabalhar essa questão. Está acima do peso, mas nós temos uma equipe para ajudar a perder o peso. Não estou preparada psicologicamente. Tem a psicóloga para conversar. Não é o momento, é o momento. O que você procura, a gente vai ou não poder ajudar. Então, a primeira coisa é sentir-se... precisar, eu preciso disso. E como que isso aumentou mais hoje? Com a ajuda da própria internet, né? O Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, todo mundo pesquisando, vendo coisas, ou passa ali, estou operada. Aí as pessoas falam, peraí, tem cirurgia para isso? Às vezes ela tem um problema e nem sabe que tem uma solução.
né? Tem muitos pacientes que não sabem, tem cirurgia para isso, tem como fazer isso. E realmente diminuiu, mas tem ainda. E aí, quando ela vê no Instagram ou em algum outro lugar, e aí ela vai através dessa pesquisa, dessa procura por essa informação, ela desperta para o problema que às vezes ela tinha, mas ela nem sabia que tinha uma solução. Ou nem sabia que tinha um problema. Que eu vi no último podcast sobre ninfoplastia, né? Nossa, as pessoas comentaram muito, e até no direct do DRCast, as pessoas perguntavam lá, eu quero saber mais informações e tudo mais. A gente falei para você, né? As pessoas não sabem, né? Que tem um jeitinho. Esse era um tabu ainda maior, que já diminuiu, antes era mais ainda, mas com o advento da internet tornou-se mais popular esse tipo de cirurgia, mas ainda temos pessoas que ainda não sabem do poder que a cirurgia plástica tem para poder ajudar no momento certo esses pacientes. Inclusive quem quiser assistir tá aqui no DRCast, tá no Spotify também, às vezes está no parque, quer ouvir ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima, então às vezes você acha que tem alguma coisa incomodando, tá sentindo dores também, porque a gente falou sobre a parte da estética e também do funcional, não é uma questão só de estética, a pessoa faz atividade física, às vezes pedala, faz alguma coisa e aquilo ali tá incomodando. Então a gente tem um podcast só sobre ninfoplastia, tá bom? Isso aí. E quando a gente fala sobre riscos associados a outros procedimentos, né? Porque o pessoal tem bastante medo. Quando fala sobre cirurgia plástica também tem um receio muito grande. Tem complicações? Pois é, a cirurgia plástica ela não é isenta de complicações, né? O risco zero. Não existe nenhuma cirurgia com risco zero. Agora a gente, obviamente, pode diminuí-los ao máximo. E como que isso é feito? Operando-se pacientes que estão dentro da saúde, né, com peso correto, pararam de fumar, se o diabetes, se tem diabetes, se está controlado, se tem pressão alta, se está controlada, não associando mais cirurgias do que se pode fazer num mesmo dia, para não ultrapassar o tempo cirúrgico, que é um dos fatores de maior complicação para a cirurgia, né? Então, eu já falei algumas vezes, mas eu gosto sempre de falar, né? A gente tem ali um tempo médio de 4 horas onde existe um sinal verde, em que a cirurgia, na maioria das vezes, está com um tempo seguro. De 4 a 6 acende-se um sinal amarelo, que aí a partir daí as coisas já podem não ficar tão controláveis, e a partir de 6 horas os riscos já ficam mais aumentados, um sinal vermelho se acende. Então, a gente tenta programar para ali em torno de 4 horas uma cirurgia. Se passar um pouco ali, você ainda está dentro da margem de segurança. Operar em hospital que tenha uma retaguarda, né, se precisar de uma UTI, ele tenha ou um transporte rápido para uma UTI já pré-credenciada, médicos qualificados, né, um cirurgião plástico que seja realmente formado, que tenha hoje são 3 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. Eu adoro quando fala isso, pode falar olhando para a câmera sobre essa parte, porque é importantíssimo, a gente está falando de uma coisa séria, porque é cirurgia estética, mas é uma cirurgia. Sim, tanto é que é uma das formações mais longas da medicina, né? São 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia plástica, de cirurgia geral, que é um pré-requisito, onde a gente aprende a operar de uma forma geral todas as patologias, e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. E hoje, como eu, por exemplo, me identifiquei mais para algumas áreas, do tipo contorno corporal e mama. Aí eu fiz mais pós-graduação em mama, faço vários cursos, todo ano, 2, 3 cursos de contorno corporal e mama, para estar muito bem qualificado dentro desse segmento de contorno corporal e mama. Outros vão fazer nariz, outros vão fazer face, para você ver como que não dá para fazer 6 anos de medicina e já querer sair e fazer uma cirurgia plástica, né? Ser um cirurgião plástico, acordei hoje com vontade de ser cirurgião plástico, não dá. E as técnicas, cada vez mais, elas vão se aprimorando. Vão aprimorando. E como que essa pessoa aprende se no congresso de cirurgia plástica não pode ir quem não é cirurgião plástico? Exato. Ele está aprendendo como? No YouTube? Eu não sei aonde, né? Então, você, obviamente, não vai fazer coisas corretas, né? É como pilotar um avião pela internet e sair ali, agora eu vou pegar esse Boeing aqui, vou
vou sair pilotando porque eu aprendi no computador, no YouTube. E acontece. Não dá, né? Então, por isso que você viu tanto de fatores que influenciam para e mesmo assim podem ter complicações, mas aí não foi porque a gente aumentou, né? A gente controlou ao máximo os riscos para que eles, obviamente, se houverem ainda, a gente também sabe como tratar, porque nós somos especialistas, assim como a gente trata casos bons, a gente também tem que saber tratar a hora que tem a complicação, que ninguém é isento, né? Uma complicação às vezes menor, abrir um ponto, uma rejeição de uma prótese, uma infecção, você tem que estar apto a tratar. Tudo depende. E cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e pode acontecer. Pode, mas tem que diminuir ao máximo e fazendo isso a gente diminui ao máximo. Agora, falando sobre diminuir ao máximo também, é a questão da distorção de imagem. Eu vejo assim, é muito importante, mesmo que seja uma cirurgia, principalmente uma cirurgia plástica que vai mexer no seu corpo, na sua definição de quem você realmente é, ter uma saúde mental, emocional, tranquila, saudável, para saber qual é o seu corpo ideal, né, doutor? Como foi definido aqui. Cada pessoa tem um contorno corporal ideal. Você vê, vira e mexe, tem notícias aí de não sei quem que está querendo aparecer com não sei o que, quem humano, né? Aquelas coisas absurdas, né? Ou colocando mamas cada vez maiores, próteses maiores, né? Teve uma aí até que esses dias aí veio a óbito, né? Porque vivia fazendo prótese, mama aumentando, chegou a um limite que não dava mais. Então, essas coisas absurdas não dá, né? Isso é uma distorção da imagem, né? Aí não é uma cirurgia plástica segura, não é ideal. Saudável também, saudável. Né? Inclusive tem, né, a psicóloga dentro da clínica e ela tá ali para atuar nessas questões, para saber, se essa pessoa realmente vai ser atendida pela cirurgia plástica e se ela vai ter uma melhora com o procedimento. Doutor Michel, e o doutor recebe depoimentos das pessoas, mensagens, você recebe esse carinho do pós, porque deve ser muito gostoso essa transformação, que muda tudo, né? Tem, né? Realmente a gente recebe bastante, né? Sempre elogiando ali a equipe, a gente, porque é uma estrutura grande, então tem vários profissionais, né? Então a gente ver como é importante isso, né? A gente mudar realmente a vida das pessoas, né? Tem mulheres que mandam, olha, doutor, minha mãe tirou uma foto que ela nunca tinha tirado aqui. Colocou colocou a mama, reduziu a mama, agora ela coloca até biquíni aqui, né? Nunca tinha colocado biquíni, agora está usando. Então tem, né? E isso só vem a fortalecer o trabalho que a gente está fazendo e que está seguindo um caminho correto, né? E eu falo assim a questão de empatia também. Quando a gente fala sobre contorno corporal, é importante a gente ter empatia com as pessoas. A forma que ficou o seu corpo não vai ficar do amiguinho, a forma que ficou do amiguinho não vai ficar o seu. E saber a luta por trás daquilo, daquele sonho daquela pessoa, né? Saber o que ela passou. Às vezes é o casamento já está afundando porque é uma pessoa que perdeu a autoestima, uma pessoa que não se vê bonita, e isso agrega em que uma pessoa que fica mais ciumenta, às vezes o relacionamento vai caindo na rotina porque não tem mais a parte sexual, que a pessoa fica com vergonha, deve ter muito desses casos foi também. Foi o que eu falei para você hoje, né? A paciente me falou que ela não consegue ficar nua ou não consegue mais sentir a vontade com o próprio marido, porque ela tem flacidez, né? Ela não tem uma mama que deixa ela segura, né? Então, a gente, às vezes, algumas pessoas banalizam a cirurgia plástica, mas cada um sabe o que machuca, né? Se está machucando psicologicamente, vai afetar o todo, né? A saúde não vai estar bem, né? Não adianta você estar com as partes do organismo funcionando bem, coração, rim, pulmão, mas o psicológico não está bem porque não tem uma autoestima legal. Isso vai fazer com que o organismo não se sinta bem. E não tem idade, às vezes chegam jovens também no consultório. Tem. Eu opero pacientes ali com 7, 8 anos, com orelha de abano, né? Pacientes com a mama e está super bem, dançando, vai para os bailes, está saudável e quer melhorar a mama, então tudo bem, vamos partir, saúde, está bem, vamos fazer.
Dr. Michel Patrick, uma dúvida minha agora, uma questão assim, a paciente, ela já treina, aí ela quer fazer uma cirurgia plástica. Essa associação junto com o estilo de vida dela, às vezes ela tem um personal, olha, que não dá para mexer na sua estrutura, a sua estrutura aqui pode ser moldada através da musculação, pode ser associado também, vou no Dr. Michel Patrick, a gente pode abordar todos esses temas, não é limitado, não, vou falar só sobre a mama, vou falar pode falar sobre a gordura corporal num todo, sobre o seu corpo num todo, é isso? Sim, você tá com alguma dúvida em alguma região, não interessa onde, a cirurgia plástica pode ver se pode melhorar, né? Gordura localizada é muito comum, né? Nessas pacientes que têm um hábito de exercício e aí ela treina, mas não consegue sair, ou às vezes uma paciente que treina muito, mas a mama fica bem pequena, bem flácida, porque você quando está com um treino desse de alto rendimento, né? A gordura diminui tanto que a gordura da mama diminui de uma forma que a mama vai ficar bem pequena. Uhum. E aí é a hora de, por exemplo, colocar uma prótese, né? O glúteo, tem mulher que treina o glúteo, mas ele não ganha aquele contorno, tem a prótese de glúteo. Então, tem solução para quase tudo. O que a gente pode acrescentar nas considerações finais? Esse pós-cirurgia da realização dos contornos é importante também, que a gente falou da questão da fisioterapia e da enfermeira. Sim. Né? Ter profissionais que vão contribuir com o bom trabalho do profissional. Antes muito bem antes ali, né? A paciente saía e, vamos fazer o pós com não sei quem aí, onde eu der, né? Então hoje, não mais assim, a gente tem a nossa equipe justamente para isso, porque está tudo interligado. Tem um pontinho que está vermelho no segundo, terceiro dia de cirurgia. Ela já manda para mim, que tem um ponto aqui que não está legal. A gente já intervém rápido. Uhum. Olha, vamos trocar o antibiótico, vamos fazer isso, porque aqui está errado. Agora, se está por aí, eu não sei com quem está, a pessoa não sei se tem experiência, às vezes ela não tem essa liberdade de entrar em contato comigo porque não me conhece e vai levando o problema para frente. Então, por isso que ter essa equipe para o pós-operatório é essencial hoje para um resultado de alta performance. E lembrando que da data da consulta até a realização da cirurgia ainda tem muita coisa para acontecer. Então, é bom procurar ali antes de ficar ansioso, né? Sim, às vezes chega, principalmente agora que chegando junho, julho, chegam os pacientes de emergência, né? Uhum. Eu quero operar para depois de amanhã. Mas como assim? Porque minhas férias é agora. Não, é bom ir aí uns 2-3 meses em média antes da cirurgia. E se está acima do peso, às vezes até 6 meses, 1 ano antes. Exato. O que seria acima do peso? É um IMC, por exemplo, acima de 28, né? O IMC é o índice de massa corpórea, né? Que é a relação entre o peso e a altura. Isso aí tem vários aplicativos na internet, se você quiser, é fácil de procurar lá. Então, se o seu IMC está acima de 28, é melhor você já procurar informações de como perder. Na nossa equipe, a gente tem também a equipe que dá esse suporte para perda de peso, para você chegar na cirurgia já mais ali no direcionamento necessário para a realização da cirurgia. Planejamento e organização, né, doutor? Sim, até para a cirurgia plástica tem que ter também. Dr. Michel Patrick, como eu falei no começo, não é mentira, pessoas do Brasil inteiro vêm, pessoas do estado inteiro vêm até Cuiabá para se consultar ou para fazer cirurgia, porque hoje com o online não necessariamente precisa estar aqui, através da internet você consegue. O mundo mudou muito. Mudou. Graças a Deus a gente alcança pessoas de várias regiões, né, do Brasil e do mundo mesmo. É porque fala assim, cirurgia online com cirurgião, será que não tem que olhar o corpo ali, não tem que tocar? Então tem muita essa dúvida ainda. Dá pra gente imaginar, fazer as imagens, os vídeos, as simulações, eu peço para falar, puxa aqui, vamos ver. E obviamente, quando a paciente vem, ela chega dias antes ali para a gente examinar e chegar definitivamente ao diagnóstico correto para a realização da cirurgia. Muito bem, muito obrigada, Dr. Michel Patrick. Qualquer dúvida nas redes sociais? Isso, só nos procurar lá. Estamos no TikTok, no Instagram, no YouTube, Facebook. Todas as redes. Pode nos procurar ali que vai ter bastante informação. E o consultório, ele está ali no mesmo lugar? No Instituto Vivão. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Quem quiser sugerir também temas para o Dr. Michel Patrick, ele está sempre aqui sendo convidado, todo mês praticamente. Pode deixar tanto no Instagram dele quanto aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Um abraço, se inscreve no canal, aproveita e já segue a gente também no Spotify.
Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau.